eu vim morar aqui nos Estados Unidos, pessoal, eu tive uma dificuldade muito grande em usar as soluções que eu usava no Brasil. Não sei se por conta do material diferenciado, enfim, de repente a fórmula não é a mesma dos materiais que eu usava lá no Brasil comparado aos que são utilizados aqui nos Estados Unidos. Enfim, o fato é que eu já não consegui mais a aderência que eu precisava sobre a cama utilizando os mesmos recursos que eu utilizava lá no Brasil. E aí, na minha sanha de descobrir uma maneira melhor de obter uma fixação mais precisa sobre a cama, eu me deparei com essa solução Ultra Base, que é uma solução um pouco modificada do padrão, né? A gente tem aqui o vidro, ele é um vidro comum, como qualquer outro vidro, só que em cima dele tem uma superfície rugosa, que segundo a empresa que inventou foi a Anycubic, isso aqui produz resultados melhores para a aderência, ok? E não haveria, teoricamente, necessidade de usar nenhum aditivo. Então eu coloquei ele na impressora, comecei a imprimir, fiquei todo feliz no primeiro momento porque eu vi a peça sendo construída aqui, mas logo na 20ª camada a peça se desprendeu. Então eu mudei a temperatura, imprimi novamente e a mesma coisa, a peça se desprendeu. E aí eu fui pesquisar em fóruns para saber qual era o motivo, etc e tal. O pessoal dizia para lixar um pouquinho a superfície que isso resolveria o problema. A minha ideia era tentar usar o ABS, imprimir o ABS aqui em cima, porque eu estava tendo grandes dificuldades. O ABS não imprime aqui nem por nada. Eu não lembro se eu testei o PLA, mas provavelmente o PLA também não imprimia de maneira nenhuma sem o aditivo para fazer a aderência. Tanto é que, se vocês observarem, essas cores brancas aqui é o aditivo que é o resto do aditivo que eu utilizei para poder fixar as peças, porque eu estava imprimindo aqui em cima usando aditivo, porque o vidro Ultra Base ele não entrega o que ele promete. Então é outra solução que eu não recomendo. Não gaste o seu dinheiro com isso, porque não vale a pena, ok? E se você observar aqui, ó, a espessura do vidro é muito grossa, é com vidro de 4 milímetros, é pesado, então você vai colocar um peso grande sobre a plataforma, sobre a cama, e consequentemente isso tem implicações na qualidade. Além do mais, pessoal, o pior de tudo é que esse vidro é colado. Tá? Ele vem com uma cola aqui que vocês estão vendo, ó, restos da cola. Eu colei esse vidro aqui em cima da cama. Para soltar depois foi um Deus nos acuda, um desespero. Então eu não recomendo essa solução Ultra Base, tá? Não gaste o seu dinheiro com isso, porque isso aqui não vai entregar o resultado que você quer. Entre a Ultra Base e um vidro comum que você compra lá no vidraceiro, eu fico com o vidro comum que a gente encontra nos vidraceiros, ok? Não presta, essa solução não presta, não recomendo. Toda a experiência que eu tive com ela foi frustrada, tá? Fora o peso, né, adicional, conforme eu já falei para vocês, que ele coloca sobre a cama. Outra solução é este plástico que você está vendo, o polieteramida, é mais conhecido popularmente como PEI ou PEI. É um material que vem com um adesivo 3M para você fazer a fixação, né? Então a ideia é você tirar esse plástico que reveste ele, né, para evitar arranhões, ó, conforme vocês estão vendo. Estou puxando aqui a pontinha. E aí a gente tira o adesivo, esse adesivo aqui, e cola ele debaixo do plástico, tá? Cola aqui embaixo e depois vai em cima da cama da impressora e cola em cima da cama da impressora. O resultado é basicamente o mesmo obtido com aquele plástico que eu mostrei para vocês inicialmente, tá? Produz basicamente o mesmo resultado. E é um plástico caro, é uma solução que é meia boca, quebra o galho, mas tem coisa melhor. Eu não partiria e nem recomendaria essa solução, justamente porque ela é muito parecida com aquela anterior que eu mostrei para vocês. Eu lembrei que eu tenho esta solução aqui que também não poderia deixar de falar para vocês. Essa é uma cama de uma impressora modelo Core XY e eu tenho aqui uma solução interessante. De cama, né? Tá aqui a cama, a superfície de impressão vem com aquele mesmo plástico da Ender 3, né? Vou até mostrar um problema para vocês, ó. Tem um baita de um buraco que criou aqui, porque na hora de puxar eu puxei com muita força, estourou o plástico, ok?
ela é magnética, tá? Então ela tem desse lado aqui um magnético, igual aqueles ímã que a gente usa naqueles objetos que a gente fixa na geladeira. Então ela tem um ímã aqui e tem um ímã aqui na cama, tá? O link também tá aí na descrição se você quiser dar uma olhadinha, apesar que eu não recomendo esse tipo de solução quando o assunto é ABS e sensores BL Touch e indutivos, tá? Sensor de alto nivelamento BL Touch ou indutivo, porque isso aqui é um magneto. E BL Touch funciona através de magnetos e o sensor indutivo também através da indutância. Consequentemente, isso aqui é um problema para esse tipo de sensores, né? Mas é extremamente prático, pessoal, porque basta colocar aqui, ó, pronto, ele está fixo, não precisa de clipe, não precisa de nada, né? A gente consegue puxar ele com facilidade, tá? Para cima do jeito que vocês estão vendo, mas quando ele está fixo aqui em cima da cama, ele não se move para um lado e para o outro, né? Como é feito com aquele material que eu já mostrei para vocês da Ender 3, né, que inclusive eu removi o plástico, ele tem uma aderência perfeita para PLA, mas para ABS e outros materiais nem tanto. Não recomendo porque é um material magnético que pode ter problemas com os sensores indutivos e BL Touch. Por fim, se mostrou um produto muito frágil, né? Observe, ele é totalmente dobrável. Eu posso imprimir aqui em cima e depois, ó, simplesmente pegar e dobrar, a peça vai se desprender daqui de cima. Claro, estou falando de PLA. Outro material eu não testei, PLA se desprende bem. Só que infelizmente eu dei bobeira, a minha cama estava muito quente e eu tentei desprender o material enquanto ele ainda estava quente. E ele fez um rombo aqui no meio, danificou o material da cama. Mas é mais uma solução que se tem para superfície de impressão. Ok, continuando com a minha sanha de descobrir o melhor material para se imprimir ou a melhor superfície para se imprimir, eu encontrei este recurso aqui, uma lâmina de fibra de vidro, muito fininha, deve ter no máximo 2 milímetros aqui, ou 2,5 milímetros, enfim, é muito fininha. Muito fininha. Excelente, tá? Excelente. Essa daqui foi uma das melhores experiências que eu tive com a lâmina sobre a cama para impressão, tá? Porque você pode colocar ela aqui em cima da cama, quando a impressão finalizar, você pode remover, levar para dentro de um freezer, né? Porque baixa temperatura ajuda a desprender as peças da lâmina que você usou para imprimir. Enfim, fica mais fácil de você manusear pós-impressão, né? Então, eu usei muito essa lâmina aqui, que é excelente. Essa daqui eu recomendo. Você pode comprar a lâmina, inclusive o link está bem aí na descrição. Basta você descer, você vai encontrar o link para a descrição. É muito leve, pessoal. O peso que adiciona aqui em cima da cama da impressora não é relevante, tá? De tão levinho e fininho que esse material é. E por ser feito de fibra de vidro, ele é muito resistente. E ele também tem uma certa flexibilidade. Se você imprimir aqui em cima, você pode dobrar um pouquinho e a peça vai se desprender com mais facilidade. Muito legal. Isso aqui é muito útil. Não dá para imprimir em cima dele sem nenhum tipo de aditivo para fixação da peça, tá? Você necessariamente precisará de aditivo. Então, todo o tempo que eu imprimi com fibra de vidro, eu utilizei o aditivo. Bom, a fibra de vidro cortada na medida certinha, já com o título dizendo para a impressora 3D, é um pouquinho mais caro, tá? Não chega a ser muito caro, mas é um pouquinho mais caro, um pouquinho acima do valor que a lâmina teria por si só. Então, qual é a alternativa? Você pode comprar uma placa de circuito impresso. Eu vou colocar a foto agora para vocês verem uma impressora Tivo Tornado utilizando uma placa de circuito. Você pode comprar uma placa de circuito de fibra de vidro que vai sair muito mais em conta, muito mais barato, e o resultado é o mesmo, porque afinal de contas é uma placa de fibra de vidro, né? Então, uma PCB, né? Placa de circuito, circuito impresso, ela vai vir revestida com cobre, e você pode imprimir em cima do cobre também, não tem problema nenhum. Você vai precisar do aditivo da mesma maneira, mas o resultado final é o mesmo, porque a placa de circuito ela é levinha, é feita de fibra de vidro, tá? E ainda por cima tem o revestimento de cobre, que talvez até ajude de alguma maneira em termos de transferência térmica. Bem legal, né? A dica é do nosso amigo Ivan,
que participa conosco lá do nosso grupo no Patreon. Funciona, é um resultado excelente, tá? O mesmo resultado que essa placa aqui de fibra de vidro, tá? Aqui, como é que a gente prende essa placa? A gente simplesmente coloca aqui, ó, alguns clips, e esses clips eles fixam a placa ou a lâmina sobre a plataforma durante o decorrer de toda a impressão, tá? Então isso aqui é uma solução top, recomendada, tá? A placa de circuito, idem, não há diferença, senão o preço, porque a placa de circuito sai mais barata, você vai conseguir imprimir muito bem aqui em cima desta superfície. Isso aqui sim vale a pena, muito mais do que o vidro que você compra lá no Vidracer. Por fim, pessoal, tem esta outra solução aqui que é muito linda, tá? É uma lâmina de aço. Ó, conforme vocês estão vendo, é aço de 1 milímetro, deve ter 1,2 milímetros, 1,1 milímetro, é bem fininha e levinha também e flexível, tá? Então a gente coloca aqui em cima da cama da impressora e a gente imprime aqui em cima. Por ser muito liso, a superfície é extremamente lisa, necessariamente tem que colocar um aditivo para fazer a fixação, tá? Entre ela e a fibra de vidro, a gente percebe que a de aço é um pouco mais pesada, ou seja, a de fibra de vidro ainda ganha da lâmina de aço. A grande diferença é que a lâmina de aço é muito bonita e, além do mais, ela tem uma flexibilidade maior, né? A resistência desse material aqui também é infinitamente maior do que a de fibra de vidro, porque pode ser que com o tempo, com a utilização, essa lâmina se danifique, né? Se bem que eu já estou usando a minha há algum tempo e não tive nenhum problema. Tenho mais duas guardadas lá, né? Funciona muito bem e, enfim, mas essa daqui é linda. Inclusive, você vai encontrar o link aí na descrição. A maneira de fixação dela é idêntica à da lâmina de fibra de vidro, tá? A gente usa uns clipes aqui. Talvez tenha alguma outra solução que eu não tenha visto, porque na verdade essa tecnologia ela vai avançando e novidades surgem todos os dias. Para acompanhar, pode ser que alguma coisa nova tenha saído neste exato momento em que eu falo para você ou que você assiste este vídeo, ok? É uma lâmina fantástica, muito fina. O que acontece? Ela é ótima para sensores indutivos. Se você tem uma impressora com sensor indutivo, o sensor de autonivelamento indutivo, ele funciona muito bem com esse tipo de material, porque ele é metálico e o sensor indutivo ele é acionado por metais, ok? Essa lâmina aqui de fibra de vidro também funciona muito bem com sensores indutivos, justamente porque ela é muito fina. Se você usar um vidro de 5 milímetros em diante, 6 milímetros, que além de pesado, ele também gera dificuldades de detecção do sensor indutivo, já que o sensor fica muito longe da cama de alumínio. Ele vai ficar entre a cama de alumínio e o sensor. Pode ser que o sensor não acione com muita facilidade, tá? Utilizando lâminas de vidro de 6 milímetros, 5 milímetros, 4 milímetros. Agora esta aqui, que é uma lâmina de fibra de vidro fininha, sei lá, 2 milímetros, ela é sensacional para sensores indutivos. Não tem problema, você pode usar confortavelmente. Essa outra aqui de aço, ela é perfeita para sensores indutivos, porque ela é de aço, ou seja, ela provoca a indutância, né? Então é um material muito bonito, muito bom, muito resistente, simplesmente fantástico. Esse aqui, vocês viram, é fixado com os clips, né, que eu coloquei aqui. E, enfim, deve ter alguma outra maneira aí, talvez, mas em geral a gente usa muito esses clips porque eles são muito eficientes, apesar de roubarem um pouquinho a área aqui da cama, né, mas que geralmente a gente não usa. Aí, pessoal, como um exemplo de que esse plástico que vem sobre a cama de algumas impressoras gruda muito, veja bem esse Thanos, a dificuldade que eu tive para removê-lo da plataforma. Isso porque eu segui todo o protocolo, né? Coloquei lá 45 graus, enfim. Olha só, a força que tem que fazer. E fora que às vezes a gente acaba se descuidando por conta da força que tem que fazer, né? E o PLA, esse Thanos foi todo impresso em PLA, ele gruda muito nessa cama. E grudou dessa maneira, como você está vendo, sem a necessidade de colocar qualquer tipo de aditivo, qualquer tipo de adesivo,
adesivo ou cola, ele gruda exatamente dessa maneira, ó. Tá firme. Pode tentar remover ele da plataforma que ele não sai de jeito nenhum. E para completar, né, é perigoso demais trabalhar com essas espátulas, ó, como é que eu bato e o negócio não sai. E a extremidade dessa cama, dessa lâmina de alumínio também é bem afiada. Se der bobeira, acaba machucando a mão. De preferência até usar uma luva, né? Mas é aquele negócio. Aí eu tirei a plataforma, coloquei ela dentro da geladeira na esperança de a temperatura desgrudar, né? Que isso acontece de maneira muito efetiva quando é vidro. Mas esse plástico aí ele não dá trégua não, pessoal. Lá, tá firme, forte, grudado ali e não solta de maneira nenhuma. Aí não teve jeito, eu tive que partir para ignorância mesmo, bater, enfiar a espátula na marra por baixo do modelo impresso. Aí finalmente ele começou a soltar, mas observe como eu faço uma força desgraçada para poder soltar essa peça da cama, né? Então, das próximas vezes eu vou imprimir com uma temperatura ainda menor. Ao invés de usar 45 graus, eu vou diminuir para 40 graus, porque como você pode ver, olha o sacrifício que foi isso. Foi fácil não, tá? Não é a primeira vez, mas esse plástico ele veio com uma aderência muito maior, inclusive, que a da Tivo Tornado. Então, mesmo os 45 graus não foram suficientes para dar uma adesão tranquila.